Demonstrações de preconceito racial são, felizmente, cada vez menos aceitáveis na sociedade. Mas isso não quer dizer que haja cada vez menos pessoas racistas. Para alguns historiadores, raça é uma questão central da política. Isso porque o uso que as elites fizeram e fazem da diferença racial foi sempre com o objetivo de provar a superioridade de determinada classe e assim manter seus privilégios à custa da escravidão e exploração. Para explicar um pouco mais sobre essa questão, estamos recebendo aqui no estúdio o sociólogo Pascoal Manfredi Neto. Obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Bom, vamos definir como surgiu então esse conceito de raça. Na verdade, o conceito de raça ele foi um conceito elaborado pelos pesquisadores, os cientistas do século XVIII, século XIX, na qual, a partir do momento que foi divulgada a teoria da evolução do Darwin, ele começou, na verdade, a colocar um contraponto, né? Qual é a origem humana, né? O homem veio da onde? Porque até então a origem que nós sabíamos era a origem criacionista, que era a origem religiosa. E com o Darwin, em 1859, ele lançando a teoria da evolução das espécies, então criou-se essa outra possibilidade da origem humana. E o que é importante nós entendermos isso é que esse conceito de raça ele não é mais utilizado, né? Os pesquisadores atuais não utilizam mais raça, né? Raça, quem tem, foi definido, é cavalo, cachorro, boi, né? Nós somos seres humanos e os seres humanos, na verdade, têm etnia. O que seria nos diferencia, todos a raça humana. Claro, a seria raça uma humana. raça só, nós temos um só. Então, nós somos descendentes, né, dos bonobos, dos chimpanzés, dos orangotangos, dos grandes símios, dentro da teoria da evolução. Mas isso não significa que, de repente, nós podemos utilizar esse conceito de raça. Nós deixamos muito para trás esses outros seres, né, que habitam esse planeta junto conosco. Na verdade, o fato de nós desejarmos fez com que nós conseguíssemos transformar a nossa vida, né? Nós transformamos nossa humanidade. Os outros seres ainda não foi constatado cientificamente que eles desejam. O fato de nós desejarmos fez com que nós construíssemos tudo que nós temos hoje em dia. Por isso que nós hoje criamos também, construímos a humanidade, construímos esse habitat que nós vivemos. Então a gente não utiliza mais esse conceito de raça, sim o conceito de etnia. E o que seria a etnia? Seria, na verdade, os valores culturais com os quais nós aprendemos a viver. Porque quando nós nascemos, o mundo está pronto. Então os adultos que nós nascemos é que ensinam para nós como é esse mundo. E independente do que se nós queremos ou não. Nós ganhamos um nome, ganhamos uma religião, ganhamos um time de futebol, ganhamos, na verdade, uma língua, ganhamos um hábito alimentar. Então, significa que o que nos diferencia, de fato, é esse conjunto de valores. Não é a cor de pele, não é a cor do cabelo, não é a cor dos olhos, não é teu biotipo, não é porque você é alto, magro, gordo, baixo. O que nos diferencia mesmo, de fato, é a forma e a maneira pela qual você foi endoculturado, ou seja, como é que te apresentaram o mundo, de que maneira te apresentar esse mundo. Isso é muito forte, né, no ser humano, né? Cortar esses laços de aprendizado. Perfeito. Por quê? Porque, na verdade, o animal, dentro de todas as espécies e seres que habitam esse planeta que nós vivemos, por sinal um planeta pequeno, né, que está numa órbita de uma estrela também que é pequena, isso é importante porque quando as pessoas dizem, sabe com quem você está falando? Nós temos que pensar nisso. Quando a pessoa fala, sabe com quem você está falando? Eu estou falando com uma pessoa que habita um planeta pequeno, né? Que está em órbita de um Sol também, pequeno, uma estrela pequena que vai se apagar um dia. Isso é importante para nós. Mas de todos os seres que habitam o planeta que vivemos, o filhote desse homem, ele precisa de mais tempo da presença do adulto para poder ser colocado para a vida, para a sociedade. Existem outros seres que habitam esse planeta conosco que já nascem pronto, não sabe nem quem é a mãe, quem é o pai. A tartaruga vai lá, põe os ovos, vai embora e de repente as tartaruguinhas se viram. Agora eu pergunto, quanto tempo demora para uma criança ser colocada em sociedade? 3 anos? 10? Com 15 anos, para ser independente, muito 20, tempo. 40 anos, Talvez qual é a nunca, idade né? para você poder dizer, essa pessoa está pronta para viver na sociedade que nós humanos criamos, né? O próprio conceito de humanidade foi criado por nós, né?
Bom, e esse aprendizado faz a gente ter essa dificuldade de entender o outro também. Aí surge o racismo. Perfeito. Por exemplo, os primeiros que notaram isso foram os gregos. Os gregos criaram um conceito chamado xenofobia. A xenofobia seria o seguinte: aversão ao estrangeiro. Quer dizer, tudo que é aquilo que é estranho à nossa cultura, ou seja, estranho aos nossos hábitos, nossos costumes, então vai ser discriminado. Ele é de fora. Então tem os de dentro e os de fora. Então, os de fora, na verdade, não prestam. Portanto, nós não vamos nos relacionar com os de fora. Os romanos fizeram isso quando eles determinavam e definiam bárbaros. Quem eram bárbaros para os romanos? Os bárbaros eram aqueles que não falavam latim, portanto, não falavam a mesma língua e a cultura não era a mesma e viviam fora das fronteiras do Império Romano. Portanto, eram bárbaros. Os portugueses, quando vieram com as suas caravelas para cá, encontraram os povos pré-colombianos e pré-cabralinos aqui, estão na América, né, os portugueses e espanhóis, e eles diziam o seguinte: será que são gente ou será que não são gente? Né? Essa foi uma grande discussão, inclusive na própria religião. O Vaticano ficou apavorado, porque a igreja precisava descobrir, definir. Eles têm alma ou não têm alma? Também, né? Se eles têm alma, então eles merecem ser catequizados. Como eles tiveram alma, decidiram que eles tinham alma, porque eles tinham os costumes diferentes, e eles começaram então a impor uma cultura. Porque se a gente analisar bem essa experiência entre os povos que habitavam aqui e os portugueses, olha que coisa mais interessante. Os portugueses chegaram aqui e começaram a rezar a primeira missa. Cortaram um pedaço de árvore, ou duas árvores, pregaram e fizeram uma cruz. Para os índios, olhavam aquilo lá, olhavam um pedaço de pau em cima do outro. Aquilo não era Deus. Que era isso? Aquilo era um pedaço de pau em cima do outro. Agora, Deus para os índios, ou entre aspas, né? Índios, por uma visão preconceituosa, também falava das Índias, mas esses povos que habitavam aqui, que tinham a sua própria cultura, eles acreditavam que Deus era o trovão, era o Tupã e assim por diante. E eles foram subjugados, porque eles não comiam a mesma comida, eles não vestiam a mesma roupa, eles não se comportavam, né, da mesma maneira que os europeus. Portanto, esse é um grande problema, né? E aí, mais à frente, você começa a descobrir esse conceito de raça, na qual vai definir que todos nós, os seres humanos do mundo, têm a mesma história. E se todos nós temos a mesma história, por que nós somos tão diferentes? Por que alguns povos estão tão desenvolvidos e outros estão tão atrasados? Por quê? Porque, na verdade, o capitalismo explica muito bem isso, né? Eles precisam aprender, eles estão na infância da humanidade. Eles precisam, na verdade, aprender conosco, comprando os nossos produtos, aprendendo a fazer como que a gente faz. Quem sabe um dia eles chegarão a ser como nós somos. E isso ficou impregnado na nossa cabeça, né? Isso, na verdade, graças ao positivismo, né? Quer dizer que o poder econômico está enrustido em tudo. O poder econômico, ele tem ligação direta, e você falou muito bem na sua introdução da discussão, porque a questão da economia significava a subjugação de outros povos. Então, para que alguma burguesia europeia se desse bem, era importante que outros povos fossem subjugados. Se nós analisarmos a história, por exemplo, da escravidão negra no Brasil, ou mesmo a escravidão indígena, ela, na verdade, por que nós estamos discutindo políticas afirmativas? Porque precisa ser feita uma reparação social, sim. Não estou discutindo a questão de cotas, que é um outro tema que podemos estar discutindo aqui num outro programa, mas a questão da reparação social é importante, porque foram populações inteiras que trabalharam, foram subjugadas e, de repente, do nada, elas simplesmente não ganharam nada por isso, não conseguiram se manter na sociedade atual. E até hoje elas continuam, né? Assim, o poder econômico é muito diferente, né? Com certeza. Por exemplo, você vê que a questão da negritude é que nem a música, né, do samba enredo do Carnaval Carioca. O negro foi liberto, livre do açoite da senzala e preso na miséria da favela. Então isso ficou muito latente. Quando você pega alguns escritos, alguns pensadores brasileiros, por exemplo, como o caso do Nina Rodrigues, que dizia que nós temos que embranquecer a raça. Quando o Brasil se torna Brasil República, era importante que se desse uma conotação, né, não escravista e tal, mas então temos que embranquecer a raça, que seria sugerir que os negros casassem com brancos e, consequentemente, nós teríamos então uma raça branca, né, não de mestiços. Bom, a questão, a gente fala em racismo, né? Já pensa no negro aqui no Brasil. Você acha possível isso cessar um dia, essa questão de racismo, na verdade, com relação ao negro? Perfeito, né? Perfeito. Na verdade, o Brasil é o país que mais tem trabalhado com a diversidade cultural, porque a nossa formação, nós recebemos migrações, né, de vários países, né, do mundo, e nós temos uma tolerância maior, mas o racismo no país, ele é intenso. O problema é que não é só o racismo em relação à questão da etnia, mas é principalmente a questão social.
No Brasil, o que pega mais é a questão social, é o preconceito social. É aqueles que têm e aqueles que não têm. Isso é complicador. Por um outro lado também, a história que nós aprendemos é uma história de civilização ocidental. Parece que o mundo só teve um lado, né? Do ponto de vista dos povos, só teve um lado. Nós aprendemos sempre, começamos pela história europeia e de repente nós não saímos da história europeia. Nós ficamos só do lado ocidental e do lado ainda do hemisfério norte, que são os países europeus que para nós são considerados civilizados. Colocamos aí depois na América do Norte, Canadá e Estados Unidos, e a partir daí então todos os outros estão tudo coadjuvante dessa história de construção dessa humanidade. E nós estamos aí, e os governos entram, os governantes saem, e todos eles, nós seguiremos ao progresso, nós chegaremos à civilização, porque e as questões mínimas a gente não acaba aprendendo. Por exemplo, a questão das enchentes que a gente sofre tanto, né, nesse país. Nós vimos que os egípcios quando tinham as cheias, eles ficavam felizes, eles faziam festas, porque significava que a sua vida ia continuar. Eles sabiam trabalhar muito bem com isso. Então, a história oriental, das civilizações orientais, a história africana, mesmo a história latino-americana, ela está muito por ser descoberta por nós ainda, né? Devido a essa questão desse preconceito que nós elegemos como povos desenvolvidos os povos europeus, né? E os norte-americanos. Quer dizer, para se manter esse poder, o poder de alguém é preciso que o outro seja subjugado. Sim. É isso que mantém esse racismo no mundo? Também, porque na verdade é a questão do preconceito, né? Então você tem aí uma série de fatores. Quando você fala na questão da cultura, todos os seres humanos têm cultura, porque cultura são todas as formas que o indivíduo ele cria para poder se organizar, para poder viver, para poder sobreviver. E o que acontece é o seguinte: os sistemas, eles elegem algumas formas como ideais. E a partir daí, a partir do momento que você fala, essa é uma forma ideal, as outras deixam de ser. Portanto, as outras estão automaticamente subjugadas. Esse darwinismo social, por exemplo, de dizer só vão sobreviver os mais fortes, ele é colocado todos os dias, diariamente, na televisão, nas salas de aula. Se você não souber inglês, se você não souber informática, se você não for criativo, se você não tiver um diploma universitário, você não vai sobreviver. Como se, na verdade, o mundo que está se desenhando... Só tivesse lugar para esse tipo de gente. Esse tipo, na verdade, de pessoas. Uma robotização, das pessoas. Na verdade, nós sabemos que a educação e a informação ela tem que ser socializada, ela tem que ser gratuita. Ela tem que ser, na verdade, qualquer ser humano que nasça nesse planeta tem que ter direito, acesso a ela. Só que, na verdade, isso não é bem feito. Se dividem as pessoas nesse sentido. E aí começa a criar, para você conseguir chegar lá, só os melhores. Então o mundo, na verdade, desde que é mundo que nós conhecemos, sempre teve os homens criando. Mesmo no Nordeste, sem condições de infraestrutura, mesmo nos centros urbanos, periféricos, sempre houve criação, sempre teve pessoas estimuladas, instigadas a criarem. O problema é que o preconceito, né, ele é inculcado desde pequeno. Então você diz, poxa vida, quando eu crescer eu quero ser que nem aquela outra pessoa, ou que nem aquele outro país e assim por diante. Tem um estereótipo, né, do que ser. Tem né? um paradigma, tem um modelão e você vai seguir esse modelo. Eu queria retomar um pouquinho a história do Brasil para entender um pouco a questão do negro aqui, né? Desse estigma que tem na raça negra ou na etnia negra, né? Perfeito. A gente vai dar uma paradinha e volta já já. Há quase 3 décadas, os portadores de deficiências físicas de Araçatuba e região contam com um espaço próprio, onde recebem amplo serviço de assistência médica, pedagógica e social. Fundada em 1980, a Associação dos Deficientes Físicos de Araçatuba, a ADEFA, atua no tratamento e reabilitação de pessoas com deficiências físicas que comprometem um aparelho locomotor. Mantida por voluntários e através de campanhas, a entidade precisa de sua ajuda. Mais informações, ligue 3623-7551. Filho, esse é o mundo aqui fora. Bonito,
colorido e cheio de vida. Eu não sei exatamente quando você vai chegar, mas eu sei que tudo vai acontecer naturalmente. E eu estarei contigo e farei o melhor com toda a segurança. Eu tô pronta para sua chegada. Toda mulher está. É natural. Assim como é natural o amor que eu já sinto por você. Parto normal. Deixe a vida acontecer naturalmente. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Hoje no programa Cidadania em Pauta, o nosso assunto é o conceito de raça e o preconceito racial. E o nosso convidado, o sociólogo Pascoal Manfredi Neto. A gente estava falando no bloco anterior, eu queria retomar um pouquinho a história do Brasil. Por que o negro foi tão vitimado na história e como assim o índio nem tanto? Por que ficou esse preconceito contra o negro? Na verdade, a gente tem que resgatar também um pouco dessa história da questão do índio. Quando os europeus chegaram aqui, nós tínhamos mais de 200 mil. E hoje o que nós temos, eles não foram tão vitimados porque todos foram dizimados. Eles foram dizimados. Não então, teve muito questionamento. Questionamento, quer dizer, você pega Guajajaras, Tamoios, Tapuias, Tupinambás, Aimorés, Tupiniquim, Caingangues, mesmo a história dessa região aqui, que é uma história recente, nós tínhamos nessa região 14 tribos de índio, Caingangues. De repente não sobrou nada. Nós temos uma reserva indígena aqui, na qual as pessoas têm uma vergonha enorme de falar que aqui no estado de São Paulo tem uma reserva indígena e na região de Araçatuba ninguém fala isso. E aqui no Icatu, que é muito próximo de Araçatuba. E a gente não tem essa preocupação. Só quando é o dia do índio, dia 21, que o pessoal pensa e fala, tem uma reserva aqui, né? Porque na verdade índio significou sinônimo de atraso. Esse sistema perverso do progresso, essa ideia... A gente não aprende na escola como era que eles viviam. Não se tem notícia, a forma de organização. Né? E quando se aprende, ainda aprende errado. Quer dizer, que era uma forma errada, era uma forma muito primitiva de ser. Então é mais importante nós falarmos que a cidade nossa tem um shopping do que falar que tem uma reserva indígena. Então esse é um grande problema. Quando você tem uma reserva indígena, significa que você está se preocupando com a cultura, né? De repente, de uma região. E, de repente, o shopping também não é uma expressão de cultura, mas é uma expressão de cultura do moderno, né? Do pós-moderno e assim por diante. Do capital também. Do capital, esse que principalmente. A questão da história no Brasil, dos escravos, é que vieram muito contingentes. Vieram muitos escravos que foram feitos, vendidos como peças em mercados. E era com uma facilidade muito grande. Por isso que os senhores destratavam. Como eles faziam, por exemplo, para os negros não se juntarem? Assim, porque como que eles não se rebelaram? Não, eles se rebelaram, eles fugiam, eles fizeram os quilombos. Nós temos, na verdade, todo um trabalho agora de resgate. Mas foram muitos anos de escravidão. Agora, o que é interessante nós resgatarmos é que, a partir do momento que eles começaram, mesmo escravos, né, eles continuaram mantendo alguns traços das suas culturas, né, dos seus povos, das suas etnias, traços étnicos. Isso foi importante para preservar a identidade desse grupo. E esses que fugiam, quando eles iam para os quilombos, eles mantinham essa preservação dessa identidade. Mesmo sabendo que os seus antepassados nunca tinham colocado o pé na África, mas eles mantiveram. Isso foi importante. Agora, a partir da metade do século XIX, com as leis de abolição e tal, a gente começa a ver essa preocupação maior com essa discussão da libertação do escravo. Mas não uma libertação do escravo para que ele pudesse ter uma cultura e adentrar a sociedade branca. Não era isso. O escravo, na verdade, para o capitalismo não era mais interessante trabalhadores que trabalhavam, mas não recebiam salário. Porque se não recebe salário, como é que vão comprar os seus produtos que nós estamos vendendo? Quer dizer que a liberdade surgiu para que eles fossem consumidores. Claro, para fazerem parte do sistema, incorporarem ao sistema capitalista. Não existia um gesto humanitário do ponto de vista de preservação de cultura. Né? A questão da identidade cultural é muito importante. Por exemplo, nós somos prestes a ter uma Olimpíada. Nas Olimpíadas e mesmo Copa do Mundo, o mundo inteiro quer conhecer onde é a sede das Olimpíadas. E a sede das Olimpíadas tem que mostrar a sua cultura. Então, qual vai ser a nossa programação? O que nós vamos apresentar?
O que nós vamos apresentar para o mundo? O que nós comemos, o que nós vestimos, o que nós ouvimos, como que nós dançamos, como nós nos organizamos. Porque quando a gente vê as Olimpíadas, outros países, nós estranhamos, porque a gente fala assim, poxa, os chineses comem gafanhotos, eles comem grilos, tá? Os chineses, de repente os brasileiros. Quer dizer, o que nós vamos mostrar para eles? Nós comemos o quê? Hambúrguer, ketchup, pizza. Nada O que nós brasileiro. vestimos? Quer dizer, nós comemos o quê? Então, essa é uma interrogação, é um questionamento sério. Porque Você acha que então o povo Oi. brasileiro está perdendo a sua identidade? Sim, nós estamos perdendo nós estamos extremamente, nós nos tornamos aculturados. Nós estamos norte-americanizados. Então, o que acontece? Nós estamos adquirindo essa cultura, né? Que é uma cultura que vem pela televisão, principalmente. A mídia, ela ajuda muito na questão das informações, na própria questão da educação, mas ela também pode atrapalhar. Então tem que ter um filtro, no sentido não de só preservar essa coisa etnocêntrica. A gente tem que combater essa coisa de a minha cultura é melhor, né? A tua cultura não presta, o meu tipo de vida é melhor do que o seu. Mas nós temos que, na verdade, nos preocuparmos e resgatarmos aquilo de fato que cria uma identidade. Porque essa identidade cultural é como uma árvore, né? Que tem raiz. Porque uma árvore sem raiz, ela não resiste à enxurrada. Vem uma enxurrada, leva ela embora. Agora, uma árvore com raiz, ela resiste à enxurrada, vendaval. Ela pode perder galhos, pode perder folhas, ela pode perder frutos, mas ela se recompõe. Hoje, os negros da atualidade, eles têm esse, vamos dizer, respeito pelo passado deles? Na verdade, a história africana precisa ser contada. Ela precisa ser, na verdade, contada. A história africana é uma história muito bonita, ela é rica, né, e rara. Mas no mundo, ela respeita a África, eu acho que também não. Não, porque né? na verdade a África sempre foi o quintal do mundo, principalmente o quintal dos europeus. A África, desde que os europeus colocaram suas caravelas no oceano, ela se tornou um quintal deles. E agora que a África está tentando buscar e resgatar essa identidade. Claro que você vê vários conflitos étnicos, as pessoas que vão para lá dizem assim, poxa, mas eles são muito atrasados, eles não incorporaram ainda a nossa cultura. Mas existem pessoas, né, pesquisadores muito sérios, pessoas muito sérias que estão resgatando essa história. E essa história nós vamos estar conhecendo. Devido às políticas afirmativas aqui no Brasil, devido à própria questão da Copa, né, ser na África do Sul, nós vamos começar a conhecer mais da história deles. Não simplesmente que eles trouxeram para nós a influência do samba, a influência do candomblé, simplesmente eles trouxeram muito mais. Eles trouxeram, na verdade, um modo de vida, né? E esse modo de vida tem que ser resgatado, inclusive pelos próprios negros que habitam o Brasil, né? Como o Brasil lá fora só tem café, futebol, e nós na África só pensamos em candomblé e... Sim, né? que tribos, né? Que eles são muito Isso, atrasados exatamente, e tal. Não, a gente tem essa imagem deles, né? Eles têm uma história Vem rica. cá, a África é o berço do mundo mesmo? Na verdade, a maioria das pesquisas, elas desembocam nessa estrutura, né, da África Central, em que vão encontrar os primeiros hominídeos. Porque vem essa aproximação, do ponto de vista da evolução, de nós sermos muito próximos, né, dos orangotangos, chimpanzés. O nosso DNA, o que nos separa nosso DNA de um chimpanzé é 1,6, quer dizer, é muito pouco. Então, nós somos mais parecidos do ponto de vista genético com o chimpanzé do que o elefante africano do elefante asiático. Nossa, Nós somos muito parentesco, né? É muito parentesco. Bom, então nós todos viemos da cor negra, a origem da humanidade é negra? Eu acredito nessas teorias. Agora, a preocupação, eu queria resgatar isso, né? A nossa diferença, mais uma vez, não está, é bom frisar isso, não está na cor da pele, mas sim, na verdade, como esse indivíduo ele participa do processo de cidadania, de construção da sua vida. Não é nosso corpo, não é nossa cor dos olhos, não é o fato de sermos esteticamente padrões aceitáveis ou não. O que nos diferencia é justamente isso, é o respeito à diversidade. Então, existem várias culturas, existem vários tipos de cultura e, respeitando isso, essa diversidade, a gente começa a ter uma tolerância maior. E essa tolerância faz com que a gente consiga harmonizar uma sociedade que está em construção ainda. Há um tempo atrás, eu vi um vídeo no YouTube sobre umas crianças da África, né? Elas recebiam bonequinhas, né? Brancas e negras. E aí elas tinham que falar sobre aquelas bonequinhas. E a criança negra achava a bonequinha branca bonita e a bonequinha negra feia. Quer dizer, como está a autoestima dessas crianças, perfeito. né? Mas,
Isso, na verdade, ela é feito porque o padrão norte-americano, ele consegue interferir no mundo. Hoje o mundo é globalizado, ele está fechado em redes e o padrão de beleza mundial para a mulher seria a loira, é a bonequinha Barbie. Né? A Barbie, quando a pessoa dá a Barbie para uma filha, ela não está dando, a mãe não dá a Barbie para a filha, uma boneca simplesmente. Ela dá um conceito, né, de vida, porque a Barbie nunca vem sozinha. A Barbie vai à festa, a Barbie vai à praia, a Barbie não sei o quê. A Barbie é magra, a Barbie tem o cabelo tal. Tem o cabelo tal. E aí as Miss, na verdade os concursos, né, de Miss Mundo, as próprias grandes estrelas de Hollywood, né, do cinema, e como eles têm uns recursos maiores para poder fazer com a qualidade maior técnica, eles acabam impondo essa qualidade. Então, existe essa questão. Mas está mudando, né? Quer dizer, claro que muitas vezes nós falamos, poxa, tem que ter essas políticas afirmativas, e ela é muito forte, ela é muito perversa, porque também existe o racismo ao inverso, então existem muitos negros também que são extremamente preconceituosos. Quer dizer, eu não posso falar a mala preta, tem que falar mala branca, eu não posso falar coisa preta, tem que falar coisa branca, e ao mesmo tempo eu não posso sair com uma camisa 100% branco, mas eu posso sair politicamente afirmativo, eu posso sair com 100% negro, né? Isso tudo é uma grande complicação, porque as pessoas, isso só de uma certa forma reforça essa questão do preconceito. Não existe 100% branco, 100% negro, 100% amarelo. O que existe são 100% de seres humanos que precisam dar conta desse planeta que está passando por problemas seríssimos. Nós desenvolvemos tecnicamente, podemos falar o seguinte: o homem saiu da idade da pedra na barbárie com uma ferramenta e de repente ele conseguiu hoje chegar nas tecnologias que nós temos aí, todas elas. Mas né? eu acredito assim, tanta evolução e o homem parece que não usufrui disso. E não só usufrui, mas ele também não evoluiu do ponto de vista social, porque o homem na barbárie, para poder conseguir conquistar a sua fêmea, ele violentava, ele para poder comer, ele matava. E hoje, com toda essa parafernália tecnológica, ele continua fazendo a mesma coisa. É possível ficar distante desses preconceitos ou dessa ideologia, né, racial que passa claro, pra gente? Esse programa, claro, quer dizer, esse programa está ajudando isso. As pessoas que estão nos assistindo, com certeza, e ouvindo, elas vão estar pensando, questionando sobre esses pontos. E fora isso, tem toda uma série, o mundo está sensibilizado a essa questão, né? Ela tem que ser, de uma vez por todas, colocada de lado. Isso não existe, quer dizer, a preocupação é a preservação da nossa vida, dessa humanidade e desse planeta que a gente vive. O conhecimento é parte importante nisso? O conhecimento é fundamental. Então, a ideia, nós temos que utilizar nossas tecnologias para poder, em todos os rincões do mundo, e socializar as informações. Mas não simplesmente fazer com que elas se tornem capitais. Não massificar as pessoas. Não né? massificar, pelo contrário, conscientizar. Ok, eu queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. Eu agradeço você aí de casa que ficou com a gente até agora. Eu espero você no próximo programa.